Queridos, abre a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 4. Eu vou repetir os textos que a gente leu na quinta-feira, nosso culto de quinta-feira. Venha nos cultos de quinta-feira, nós vamos cobrar, essa é a palavra certa, aos nossos líderes, porque Deus está fazendo coisas poderosas na quinta-feira e nós precisamos alinhar esse culto, tem sido muito importante para nós. E eu vou repetir para a vida da igreja, eu vou repetir a palavra, um pouco do que nós falamos na quarta-feira, na quinta-feira. 2 Samuel, quem está aí hoje? Solta aí, DJ. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Vamos falar um pouco sobre identidade restaurada. Obrigado. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele não nasceu aleijado, tá? Era da idade de 5 anos. Que cruel. Quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas, então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Irmão, esse texto é muito forte. E ele foi, Bruno, que bom te ver, Camila. E ele foi levado para Lodebar, que significa lugar sem pasto. Esse texto, esse versículo, ele nos ensina muito. Deixa eu começar falando para você, primeiro, sobre 3 tipos de pessoas que nós nos relacionamos na nossa infância. Eu não digo todos, mas que nós nos relacionamos na infância. Alguns se relacionaram com esses 3 tipos de gente. Outros se relacionaram com 2 desses 3 tipos de gente. Outros se relacionaram com 1, glória a Deus. Que seja o terceiro tipo que eu vou falar aqui. Mas o primeiro tipo de gente que nós nos relacionamos na infância, e se eu puxo na minha memória, eu me lembro de gente que infelizmente trabalhou para nos fazer mal. Alguns de nós convivemos com pessoas que na nossa infância propositalmente fizeram mal para nós. Sei lá, porque tinham problemas mentais, ou porque eram pessoas más mesmo. Propositalmente fizeram mal, independente de em que área seja. E isso, até hoje, tem um lugar de destaque na tua memória. Está comigo até aí? Então esse é o primeiro tipo de pessoas com quem nós nos relacionamos na infância, ou com quem nós possivelmente nos relacionamos na infância. Segundo tipo de pessoas, aqueles que tentaram fazer coisa boa para nós, tentaram nos abençoar, cuidar de nós, mas em algum momento, alguma coisa muito pontual acabou dando errado. Você foi criar sua tia, com seu tio, eles tentaram de tudo, mas em algum momento, alguma coisa que eles tentaram fazer não deu certo, te marcou muito negativamente. É o caso de Mefibosete. Porque o que aconteceu? Vamos ao versículo agora, depois eu falo o terceiro tipo de pessoas. Vamos ao versículo agora. O que foi que aconteceu aqui? Saul, rei de Israel, e Jonatas, seu filho, morreram numa batalha. Chegou a notícia para a serva da casa real. A serva da casa real estava cuidando do menino, que era herdeiro, sucessor. Saul, rei, Jonatas, príncipe, e Mefibosete seguiria a linhagem real. E ela, para tentar salvar o menino rei, ou o menino que futuramente seria rei, tenta correr com ele. Ela tentou fazer algo muito bom, mas no meio do caminho ela tropeça e derruba o menino com 5 anos. E o menino com 5 anos fica coxo e precisa ser levado para Lodebar, lugar sem pasto. E isso certamente encheu a mente de Mefibosete. Isso é provado, daqui a pouco a gente vai falar, no encontro dele com Davi. Quando ele se encontra com Davi, a autoimagem dele era horrível. Porque ele diz: quem é o teu servo? Eu sou, ele diz, como um cão morto. Aí você vai falar assim: está amarrado, pastor, Deus me livre. Olha o que ele fala. Mas por muitas vezes, talvez em algum momento de ira, você falou sobre si mesmo alguma coisa parecida, ou até pior.
Talvez no momento de ira, talvez você não falou, mas se sentiu, ou todos os dias luta contra um sentimento de que você mesmo não tem valor. E isso é real. Esse é um assédio real que todo brasileiro precisa enfrentar, discernir quem é um assédio espiritual, para poder romper de vez com essas cadeias e dizer: eu não sou o que esses impulsos emocionais, por conta das experiências ruins que eu vivi na minha infância ou na minha adolescência, querem dizer que eu sou. Eu não sou. Quem está comigo até aqui? Então, dois tipos de pessoas: aqueles que tentaram de verdade nos fazer mal. Eu não vou aqui entrar no mérito, aqui ser mais específico, mas que você pense na sua história. E aqueles que, tentando fazer o bem, acabou acontecendo o que aconteceu com Mefibosete. Ele caiu e quebrou os 2 pés. E se a gente for entrar mais na parada, a gente precisa entender. É muito mais do que o que aconteceu. Tá terrível, né? Só o versículo é um relato ultra terrível da história desse menino. Mas o que isso representa? O que isso representou na vida dele? Aqui nós estamos falando de um menino que foi literalmente aleijado e se tornou coxo. Mas no aspecto metafórico, você precisa fazer um esforço para pensar. Talvez você não foi aleijado das pernas, mas emocionalmente foi. E aí a gente começa, e eu quero falar isso de forma bem branda, bem tranquila, para a gente pensar, para todo mundo aqui pensar. Eu também estou pensando, tá? É tendência nossa buscar soluções humanas para resolver questões espirituais. É herança do primeiro Adão. Por que eu estou falando isso? Porque Adão, após ter pecado, ele se esconde. O Senhor fala: quem te falou? Cadê você, Adão? Onde você está? Ele diz: eu ouvi a tua voz e tive medo. E o que ele fez? Ele fez aventais com folha de figueira para cobrir a sua nudez. E o problema da sua nudez não era humano, não era emocional, era espiritual. Ele precisava se apresentar diante de Deus, se arrepender, para que Deus o cobrisse com graça. Quem está comigo? Então, o que eu estou te falando aqui não é uma instrução de um homem muito espiritual. O que eu estou te falando aqui é uma instrução básica, que eu e você precisamos, depois de entendido, colocar em prática, que nós não vamos resolver questões espirituais com soluções humanas. Quem está comigo até aqui? Embora essa vai ser uma tendência que vai gritar dentro de nós, dia e noite, noite e dia. Explica, pastor? Eu explico. Então, tentando resolver o nosso manquejar, ou o fato de sermos coxos emocionalmente, ou coxos em alguma área da nossa vida, que nós detectamos que que estamos, a gente tenta arrumar uma muleta para andar. A gente vai na caixa da emoção, lá na caixa da emoção, ou lá no ambiente da emoção, eu descobri que eu sou coxo. Então vou lá na caixa da emoção e vou arrumar uma muleta. Não adianta. Eu vou lá na caixa da emoção e percebo: eu estou coxo. Eu não sou, eu estou. Então eu preciso ir no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e falar: Senhor, eu não vou achar uma muleta no mesmo lugar que eu descobri que eu sou manco. Será que o que tu podes fazer para curar de verdade a minha vida? Eu vou explicar. E aí a gente desenvolve características em nós que são autodefesas, porque a gente sabe que tem um bloqueio, porque a gente sabe que tem uma área que nós estamos coxos na vida, e a gente vai tentando com as nossas ferramentas resolver a parada. Sempre vai ser o melhor caminho para o Adão caído, a fuga. Sempre vai ser. Mas é sempre o pior caminho para alguém que é filho de Deus. Tem alguém aí? Está comigo até aí, sim ou não? Aí a gente vai abrir um parênteses, é claro, para aquela história que a gente está falando um pouquinho, dando uma estudada sobre o eiro. A gente falou na quinta-feira. Só há um país no mundo que o nativo desse país é chamado de eiro, é o brasileiro. Português, holandês, finlandês, inglês. A forma de se chamar um inglês
Inglês tem a ver com alguém que é nativo da Inglaterra. Finlandês tem a ver, quando eu chamo o finlandês, tem a ver com o fato de ele ser nativo da Finlândia. Então, todas as nações, quando você se dirige para chamar alguém como alguém que nasceu naquela nação, a forma de você chamar denota que ele nasceu lá de fato. No Brasil, denota que ele faz alguma coisa, porque o eiro tem a ver com o fazedor de coisas. E quem era e quem foi na nossa história, ou quem foram os primeiros brasileiros? Aqueles que os portugueses, quando descobriram o Brasil, aqui já estavam, os índios, os nossos antepassados índios. E por que eles foram chamados de brasileiros? Porque eles começaram a trabalhar na extração de pau-brasil. Então, o Brasil começou a ser... eles começaram a explorar o Brasil, né, com a extração de pau-brasil. E os primeiros operários da colônia portuguesa foram os próprios índios, que se tornaram os eiros, os que trabalhavam na extração do pau-brasil. Então eles eram os extratores brasileiros de pau-brasil. Quem está comigo até aqui? Está comigo mesmo? É por isso que eu e você somos muito bons em fazer coisas, ou pelo menos pensamos que somos, ou pelo menos somos esforçadinhos, né? Aí o brasileiro, essa terminologia é a mesma para tesoureiro, pedreiro, açougueiro, carpinteiro. Quem está comigo? Misericórdia. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sou um profundo conhecedor do pau-brasil, só que eu acho que eu nunca vi um. E móveis belíssimos e valiosíssimos eram feitos com pau-brasil. A tinta extraída, o vermelho extraído do pau-brasil, eram tingidas roupas valiosíssimas no continente europeu. Você já teve alguma roupa tingida da tinta que foi extraída do pau-brasil? Tem algum móvel na sua casa? Então, a maior riqueza da nação, que deu nome à nossa identidade, sei que eu posso dizer assim, a maioria de nós não teve nem acesso, porque foi tomada de nós, e a gente nem acesso tem. Por isso que a gente é ruim de cultura, né? A gente fala da cultura brasileira como uma cultura maravilhosa. Não, ela não é maravilhosa, ela é misturada, é diferente. É maravilhosa porque é misturada? Pode ser. Mas nós temos muitos Brasis. Nós não somos patriotas. E esses governecos aí, de última... Esse aí, né? Ainda vai tirando o nosso senso de patriotismo. Não se canta mais hino. Não estou dizendo que eu adorava cantar um hino. Não é que um moleque na escola, mas eu entendi que eu era brasileiro. Pelo menos me ajudava a desenvolver algum sentimento positivo pela minha nação. Então não se canta mais hino nacional. Não tem mais educação moral e cívica. Não pode mais disciplinar os filhos com mais rispidez. Não pode mais nada. A seleção brasileira é horrível. A música apodreceu completamente. Só tem palavrão. Se é ritmo mais caribenho, tem palavrão. Se é mais trap, é palavrão. Não tem mais nada. Como é que eu vou falar que essa cultura é boa? É um lixo. Por quê? Porque nós somos eiros. Desculpa, gente, peguei pesado, né? Mas é. Nós somos eiros. Nós importamos de fora. Irmão, desculpa, eu não queria falar essas coisas. Desculpa, tá? Mas assim, o que a gente precisa pensar? Isso é uma iniquidade que está sobre os céus da nação. Não vou nem entrar no aspecto econômico, porque a vida inteira eu aprendi errado sobre finanças. Não fica triste se você fez, eu não quero pegar pesado, vou falar bem mansinho.
nós fomos desenvolvidos, por isso que eu não vou falar o nome do menino aqui não, mas por isso que eu achei o máximo o menino daquela idade pensar daquele jeito. Estou dizendo que ele deve ser, o menino não deve ser a coisa mais gostosa para o menino, mas ele já tem consciência, está sendo desenvolvido, irmão. Ele vai ver quando chegar na minha idade, quão à frente de mim ele vai estar, muitos anos. Agora, eu fui desenvolvido, ou fui ensinado, faz um curso técnico para você ser um grande operário. Não estou desmerecendo isso. Hã? A gente morou lá, né, irmão? Se você vota certo... Essa não sabe, tô ligado. Lá era outro deputado. A gente foi criado na mesma região, tinha que fazer curso lá no João Mendes. Quem era lá daquela nossa região lá? Era. Então a gente fazia curso no João Mendes. Se você vota certo, te abraço, te até falo de coração. Então assim, curso técnico, carteira assinada. Pastor, eu não sou, assim, irmão, não quero tacar pedra nisso. Eu só estou dizendo assim, irmão, Deus vai desde cedo nos dar sabedoria para instruirmos os nossos filhos, porque desde cedo eles vão empreender. Alexandre, nossos filhos vão empreender, Alexandre. Eles não vão sonhar com um curso técnico, vão fazer 50, aí eles vão, sei lá, com 20 anos vai abrir logo um curso técnico para os outros estudarem com eles. Eu não estou diminuindo tal coisa, eu só estou dizendo que essa é uma falsa linha de chegada. Pode começar e deve até pelo curso técnico, mas essa não é uma linha de chegada. A linha de chegada é que sejamos um povo empreendedor. É que sejamos um povo que, cara, tentou empreender, não deu certo, vai de novo, se melhora, desenvolve a mente, estuda com quem tem que estudar, anda com quem tem que andar, cresce, daqui a pouco você rompe, explode, e você vai ser um financiador de grandes coisas na sua geração. E não alguém que vai depender de alguém te dar alguma coisa. Obrigado. Tem alguém aí que pode dizer amém também, igual a Sara disse ali, irmão? Aleluia. Então brasileiro é eiro, é fazedor de coisas. E quando a gente é crente, então não rompe nunca e bota em nome de Jesus. Essa foi a vontade do Senhor. Ele está dizendo, não, a minha vontade é que você adquira riquezas e prospere para abrir caminhos para quem vem depois de você. Tem uma hora que vai ter um amém melhor, eu sei. Quem está comigo aí? Aleluia, aleluia. Então, nós não vamos mais buscar as soluções humanas para resolver questões de iniquidade. Questões de iniquidade, o Senhor nós vamos entender, nos prostrarmos diante do Senhor, nos arrependermos e falarmos, chega, a partir de mim e depois de mim, meus filhos não vão viver isso. Eu tive dificuldades, eu tive limitações, ok. Isso, Itatiara, eu vivo do que eu recebi, ok. Mas eu quero declarar que os meus filhos, eles vão voar. Eu já apanhei tudo que tive que apanhar. Eles vão apanhar um pouquinho dessa vida também. Mas eles não precisam apanhar voltando no estágio que eu comecei. Eles vão daqui para frente. Eles vão ter que aprender as lições deles, mas em ambientes melhores, com coisas maiores, voos mais altos. Casa aí, gente. Então o que a gente precisa nesses dias entender é que não é buscando uma muleta humana na minha emoção. Por exemplo, explica isso, pastor. Alguém tentou me fazer mal e fez, marcou a minha infância. Alguém tentou me fazer algo bom e infelizmente em algum momento algo ruim aconteceu e marcou a minha infância. E agora o que é que eu faço? Na prática, eu começo a assumir no meu temperamento e na minha personalidade, eu começo a agir de alguma forma para esconder aquilo. Eu mesmo uso soluções emocionais para esconder aquelas dores, aquelas lacunas emocionais, aqueles desvios, aquelas marcas emocionais. Então o que acontece? Aí você vai conversar com a pessoa e diz, não, está tudo bem, mas no dia a dia dela fica revelado que ela está tentando suprir alguma coisa, que ela está muito ferida. Eu não estou falando que não temos que rir, mas não é rindo demais que vai resolver, não é rindo de menos que vai resolver, não é falando demais ou falando de menos que vai resolver, é reconhecendo, se arrependendo e entendendo a chave que o Senhor está liberando nessa noite. Você está comigo? Por exemplo, tem gente, pastor Marcelo, que você vai conversar, ela tem resposta para tudo. Irmão, eu quero te desafiar. Agora estou falando com líderes aqui. Eu quero te desafiar. Esses são dias que
nós não teremos resposta para tudo e nem vamos querer ter. Pegou, Rayane? Para de querer ter resposta para tudo, porque isso demonstra carência. E quando não souber, diz: eu não sei. Assim você está se posicionando de forma correta para acessar lugares espirituais para ser curado. Você não está usando a tua... Não, eu preciso dar uma resposta porque a cabeça do cara fica um turbilhão por causa de uma ferida que ele tem. Não precisa mais. Adão, onde você está? Pô, aqui, Senhor. Estou nu, está tudo errado. Ótimo, Adão. Que bom, isso foi uma coisa boa. Não foi tão ruim quanto você pensa. Agora eu fico dando desculpa. É como meu pastor fala: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Então, se você quer ir mais alto, comece a detectar. Se você dá muitas respostas para os outros, é porque você quer provar alguma coisa. Chega. Opa, se te ativa algum tipo de conversa e você quer sempre... É porque você, sem querer, não era a tua intenção, mas opa, o fato de eu querer dar explicação para tudo, aponta para um diagnóstico. Deixa eu entender na minha alma que parada é essa, porque eu não vou dar remédio humano para isso não. Eu vou entrar no lugar em Deus e eu vou ser curado disso. Amém, irmão? Relaxa, eu estou falando isso aqui de uma forma muito simples. Está comigo? O Senhor nesses dias quer que nós sejamos honestos com nós mesmos quando nós descobrirmos áreas que fomos afetados por conta do que tentando fazer fizeram, ou mesmo sem tentar fazer acabaram fazendo. Olhar para nós e a gente precisa olhar para dentro de nós e falar: Senhor, aqui eu estou coxo e eu quero reconhecer isso. Nas minhas finanças eu trabalho. No final eu pago as contas. E isso não é só sobre gente que ganha 2, 3, 4, 5 salários mínimos, não. Gente que ganha 50 salários mínimos também. Tem problemas muito similares, só com uma quantidade maior de compromissos e de dinheiro. Mas é a mesma operação espiritual. Tem alguém em casa aí? Já percebeu que problemáticas familiares no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, falando de nós, elas são sempre as mesmas, ou muito parecidas, só muda de endereço? Nas igrejas são muito parecidas, só muda de endereço? Faz sentido para você isso? E a gente vai tentando buscar soluções humanas para resolver essas questões. Quando o Senhor está falando: eu estou denunciando onde vocês estão feridos. Não é uma denúncia pesada, não. É uma denúncia de paz. Estou denunciando para que vocês se arrependam e eu possa curar vocês. Para que vocês possam viver redenção, remissão nessa área da vida de vocês. E vocês possam dar um grito de liberdade sem ter que querer provar nada para ninguém. O contrário também é verdadeiro. Sabe gente insubmissa? Sabe gente que você fala, ela se cala de propósito? Tem gente que é assim, irmão. Tem o bocudo. Eu vou nesse grupo. Não precisa levantar a mão não, mas quem está também. E tem o outro, né? O boquinha. Tem o bocudo e o boquinha. Tem aquele que... tudo bem. Está quase explodindo. Ele ou ela, né? Tudo bem. Não, irmão. Fazer uma força enorme para esconder essa dor. Está quase explodindo, está todo mundo vendo. Quem está aí até agora? Vamos avançar. A gente vai terminar cedo hoje. A gente quer comer pizza, aleluia, Jesus. Então existem 3 tipos de pessoas: aqueles que infelizmente nos fizeram mal propositalmente, aqueles que tentaram nos fazer bem e acabaram fazendo mal. E daqui a pouco nós vamos falar daquilo que nós recebemos, mesmo que hoje a gente possa julgar que não foi da forma adequada, mas que foi coisa boa, rica, que a gente recebeu da vovozinha que nos criou, do vovozinho que nos criou, do papai que ganhava pouco, da mamãe que ganhava pouco, ou da mãe que nos criou sozinho, mas as coisas boas que eles semearam dentro de nós. E que é isso que a gente tem que dar ênfase nesses dias. Quem está comigo até aqui? Vamos avançar só mais um pouquinho. Então, pastor, eu estou ouvindo o que você está falando, faz sentido para a minha vida. Por onde começar? Porque eu fui criando mecanismos para me defender. Eu sei, eu também. Porque está sobre os céus da nossa nação essa incidência, ou a incidência da iniquidade, da orfandade e da bastardia. Logo, eu penso que posso tomar as minhas decisões, e fui acostumado até desde cedo a tomar as minhas decisões de forma independente. Mas independente é o inimigo.
o que acontece comigo e com você em algum momento que estamos aptos para tomar algumas decisões, ou à medida que vamos crescendo, vamos sendo emancipados no aspecto de tomarmos decisões, nós não vamos nos tornar independentes, nós vamos nos tornar autônomos. É diferente. O autônomo alcançou esse lugar de responsabilidade. O independente, ele se lança. E o independente, ele se arrebenta, porque independente é o diabo. É por isso que o inimigo quer fazer você pensar que você trabalha mais que todo mundo. É por isso que o inimigo quer fazer você pensar que a tua dor é que dói mais do que a de todo mundo. É por isso que o inimigo quer fazer você pensar que tudo seu é maior do que o do outro, seja dor, seja qualquer coisa. E ele tenta fazer isso até quando a gente entra com argumento para dizer para o outro que eu tenho vivido as minhas lutas. Isso também é uma forma, quando eu me diminuo, é uma forma de eu dizer que o meu é maior do que o seu. Até me diminuir, eu quero me diminuir mais do que você. No final das contas, é sobre eu querendo ser maior que você, até quando me diminuo. Maior em quê? Maior na dor, maior no sofrimento. E eu não estou percebendo isso. É uma falsa humildade. Quando eu digo, pastor, é uma luta, vai dar vitória. Isso é orgulho. Não é humildade. Trabalhando muito. Todo mundo aqui trabalha muito, irmão. Nós somos eiros. Todo mundo aqui é fazedor de alguma coisa muito. Lógico que tem os. A palavra começa com GA. Mas de uma forma geral, em essência, nós somos eiros, trabalhadores. Eu sei que você trabalha pra caramba. Mas a gente precisa pensar, Elivelton. Porque quando o Senhor diz para Faraó deixar o povo ir, o Faraó falou, eles estão ansiosos, dá trabalho para eles. Então eu estou me gabando de alguma coisa que pode ser opressão. Eu não estou falando que a gente não tem que trabalhar, pelo amor de Deus. Quem não trabalha, não coma. Eu só estou dizendo, se eu não estou dando passos práticos, ou passos cada vez maiores para dentro de uma lama que só vai me escravizar. E se eu não tenho que parar para pensar e dizer, Deus, se tem um texto bíblico que me chama muita atenção no sentido, no aspecto econômico, é a pesca de Pedro. Tentou a noite toda, não pescou nada. E o Senhor falou, ele era empresário de pesca, gabaritado no assunto, e o Senhor falou para ele, ô Pedro, joga a rede do outro lado. E numa tarrafada ele pesca mais que a noite inteira. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é o seguinte, eu estou te trazendo para um lugar que eu quero te ensinar a fazer aquilo que você acha que sabe. Você acha que você é profissional, mas você não é dependente de mim, então vai lá, profissional. Vai lá na sua profissão, profissionalzão. Mas se você quiser viver como filho, eu quero te levar para um lugar além. Um lugar onde os profissionais não podem alcançar. Aleluia. Um lugar onde aqueles que têm todas as técnicas do mundo não vão chegar. Você é meu filho, cara. Tem alguém em casa aí, gente? Aleluia. Glória a Deus. Agora, a gente fala isso e eu queria que você pensasse numa coisa. Relaxa. Se hoje você fala, tá bom, pastor, eu peguei. Qual que é o primeiro passo? Passo número 1. Se quiser anotar, cirurgia de Jeová. Não tem para onde correr, irmão. Não tem para onde correr. Pastor, você sempre fala dessas coisas. E é a vida inteira. Nós vamos de cirurgia em cirurgia, de processo em processo. Não é de fé em fé? Não é de glória em glória? De fé em fé e de glória em glória é sinônimo de cirurgia, de cirurgia em cirurgia. Cirurgia de Jeová. E como é que... Pegou, Natália? E como é que funciona a cirurgia de Jeová, pastor? Bota aí Jeremias 1:10. Aleluia, Jesus. Coloca aí para nós. Olha, Jeremias. Cara, esse texto é tão profundo, você sabe que eu falo muito sobre ele. Ele começa, você sabe, lá atrás, nos versículos anteriores, ele diz, pode deixar no 10. Ele diz assim, antes que você fosse formado, cesse não, né? Ele vai falar cesse. Quem já ouviu alguém que fala assim? Antes de eu cesse, tipo tiririca, né? Antes que eu fosse. Antes que você fosse, Jeremias, formado vem da sua mãe, eu já te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei como profeta das nações. Então é muito lindo quando ele fala, não pode uma criança e tal, não sei falar, e o Senhor fala para ele, ô Jeremias, eu te conheço antes de você ser formado vem da sua mãe. Cara, só faltava um bolo maravilhoso, um laço de fita,
a galera tocando uma trombeta, é Jeremias. Só que você chega no versículo 10, olha o que o texto diz, olha aqui para mim. Olha que ministério bonito que Deus deu para Jeremias antes dele ser formado no ventre da mãe dele. Olha que ministério bonito. Olha, que hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Olha que bonito. Arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Senhor, você me ama muito e me deu um chamado, me separou antes de eu nascer. E é para trabalhar em algo que parece que é retrocesso. Algo que parece que é eu andando para trás. Não, não é, Jeremias. Esse é o trabalho, é o melhor trabalho do mundo. Quando você entende que para eu fazer algo novo, eu tenho que arrancar completamente o velho. Não, tu não entendeu? Não entendeu ainda, vou chegar lá. Pastor, então por que eu estou passando o que eu estou passando? As pessoas viraram as costas para mim. Porque você está no meio de Jeremias 1:10. Por que eu estou passando essa situação? Porque você está no meio de um Jeremias 1:10. E o que vem depois de Jeremias 1:10? Não vem depois não, vem no 10. Está aqui, ó, edificar e plantar, calma. Para você ser habilitado para edificar do jeito certo, plantar o que tem que ser plantado, tem que ser habilitado nesses 4 verbos primeiro. Porque um dia você acordou com uma música bonita e está achando que as nações vão te abraçar. Eu não estou falando os likes, eu estou falando o mundo espiritual. São coisas bem diferentes. Estou dizendo que as duas não podem em algum momento reconhecerem. Mas no primeiro é no mundo espiritual. Homens que vão mudar atmosferas de lugares. São homens que vão ter, mulheres também. Por exemplo, eu não quero só falar no que diz respeito à plantação de igreja, não. Eu quero falar também no que diz respeito, por exemplo, Deus te chamou para ser um empreendedor. Por favor, deixa eu usar as palavras do meu pastor aqui. Você acha que é mais espiritual ser pastor ou ser empresário? Pode ser que empresários sejam mais espirituais do que pastores. Porque quantos, vou falar com todo o nosso respeito, quantos ministérios nasceram de demandas? Ministérios não nascem de demandas. Ministérios nascem de uma vontade soberana e absoluta do Senhor. Não é porque precisa que se faz. Isso é eiro. É porque Deus quer e Ele estabelece. Então, possivelmente a empresa que Deus te deu, a atividade econômica que você está fazendo, é muito espiritual. Você precisa ver isso desse jeito. Ontem nós tivemos uma reunião com 2 irmãos aqui. Homens, né, um pastor e o outro nos negócios. Que alguns amigos desse que é pastor dizem para esse nos negócios: Deus vai te pegar e tu vai ser um pastor do altar. Eu falei: não vai não, vai te pegar não, não vai ser pastor do altar não. Você é rei, você é sacerdote. Você no altar e você no mercado de trabalho, irmão, ficando milionário para trazer o dinheiro para o seu irmão fazer a obra. Quem está comigo aí, irmão? Deixa eu liberar sobre a tua vida. Alguns vão viver em tempo integral, como já estão vivendo nessa igreja. Como tempo integral é essa linguagem velha, né? Vão estar no ministério, no prédio, na vida eclesiástica, no que diz respeito às nossas estruturas ministeriais, mais intensamente. Mas outros vão estar lá no mercado de trabalho, fechando negócio de milhões. Para quê? Para pastor Júnior, nossa equipe aí do administrativo, do financeiro. Ó, tá aí, mais um dízimo aí, para onde nós vamos? Irmão, eu vou repetir números aqui, tá? Nós ganhamos de uma empresa, de um irmão querido, aproximadamente 100 mil reais de telhado. Cobertura. Não, é amém misturado com misericórdia, vocês já vão entender. Aí outra empresa de outro irmão que não veio hoje está preparando a ferragem para trabalhar a instalação. Em que momento, olha só, irmão, em que momento nós estamos? A gente precisa cavar 6 sapatas. 6 sapatos. Quem me conhece sabe que eu cavo sozinho. Entre aspas, né? Tipo o Neymar, né? Ele acha que faz tudo, já não faz mais, Neymar. Mas assim, de teimoso eu acho que eu faço. Aí a gente estava numa reunião, discipulado, aí o pastor Marcelo falou: cara, isso é espiritual. 6 sapatas, 6 é o número do homem. Nós vamos cobrir a nossa área kids. Para de pensar que a área kids é o nosso QG de treinamento de nossos filhos e adolescentes. É diferente, né? Tirar as crianças que estão correndo no culto. Nós vamos treinar eles logo. Quando eu os vi ontem o movimento de adoração aqui dos adolescentes, eu fiquei vendo a entrega deles, o coração deles. A única coisa que falta para eles é desenvolvimento técnico, porque talento até eles têm, mas estão bem no início, a maioria deles. E essa responsabilidade é de quem? É nossa, pô. Entendeu? Eles têm tudo. Agora, o que é nossa responsabilidade falta.
Mas se vier um menino com 5 pães e 2 peixinhos, vai dar até glória a Deus. Ele deveria fechar os olhos e se envergonhar. Porque o menino não tem que ser referência para um monte de discípulo que diz onde não tem dinheiro para comprar e nem tem onde comprar. Para mim, esse texto me envergonha mais do que me faz dar glória a Deus. Depois eu te explico esse parênteses. Não leva para cá dizendo que heresia isso não. Porque não dá tempo de eu te explicar agora. Aí ontem viemos para o mutirão. Viemos em 10. De 8 a meio-dia. Deu meio-dia, a gente falou, vamos acabar. A gente fez 80% do trabalho. Não foi, Edu? 6 sapatas. Irmão, 6 é o número do homem. Isso o pastor Marcelo falou. Cobertura para os nossos filhos. Será que esse impedimento, o mais difícil, mais de 150 mil chegou? Será que o mais fácil vai ficar o mais difícil para a gente? E quando a gente viu que foi super fácil, foi tão tranquilo, né, Antônio? A gente falou, cara, Deus quer o mínimo de resposta nossa. A sala de música já tem porta, já tem luminárias, está muito pouco. Se a gente der uma corrida quinta-feira, a gente já começa a entrar lá para queimar incenso naquele lugar. Sabe quem vai estar com a gente? Os adolescentes. Sabe quem você vai treinar? Irmão, eu quero declarar. E não é só um declarar aqui, não. Nós estamos trabalhando, irmão. Nós estamos trabalhando. Os nossos meninos daqui para o ano que vem, eles não vão ter só essa fome, essa sede e essa iniciação ministerial, não. Eles já vão em pouco tempo estar voando com a música, voando com a adoração. Porque essa casa é uma casa de adoração. O Senhor falou, você não está cercado de comunidades, com todo respeito eu falo, que tem as suas marcas, os seus objetivos. Mas vocês não vão se render à identidade, ou à marca, ao objetivo do outro. Vocês são uma casa de oração. Quando eu os vi aqui adorando ontem, em várias horas, eu falei, essa é a nossa identidade. Nossos filhos vão adorar até que a glória venha. Isso vai mudar a face deles. Isso vai mudar o coração deles. Isso vai mudar a história deles. Não é sobre ser crentinho. Não, irmão. É sobre gastar uns tempos diante dele. Era essa a diferença de Daniel na Babilônia. Era o tempo que ele passava diante da presença do Senhor. Quero declarar que vocês vão ser mais inteligentes que os seus amigos. Vocês não estão disputando com eles, mas porque a glória de Deus vai fazer com que vocês sejam mais inteligentes que eles. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Muito mais do que ficar, aleluia, a gente precisa meter a mão na massa. Não tem para onde a gente correr, amigo. Então a cirurgia que Deus quer e está fazendo conosco, volta lá, príncipe, Jeremias 1:10. A cirurgia que o Senhor está fazendo conosco, Ele fala para Jeremias, olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Para quê? Você vai arrancar, Jeremias. Eu fui ver, só para caminhar para o encerramento aqui, para a gente não avançar muito. O Senhor falou para mim, eu fui ver o significado dessa palavra no hebraico, arrancar. É mais ou menos assim, Júnior. Arrancar é o seguinte, a parede ela não está presa em estrutura de vergalhões, assim, de ferro. Então esse arrancar, o Carlinhos, é o seguinte. Você vai lá e derruba a parede. Só que ela não cai completamente, porque ela ainda está presa. Entendeu? Então, primeiro, você vai arrancar. Esse arrancar é desconectar. Depois, você vai... Esse derrubar tem a ver com ir lá e cortar a raiz, de forma que não fique mais presa ali. Então o Senhor está falando para Jeremias, é o seguinte, ô Jeremias, você vai arrancar. Esse arrancar tem a ver com... tentar desconectar, mas vai ter que ir lá na raiz, para que ela caia completamente, vai ter que cortar todo tipo de amarra. Está entendendo? Não? Eu não estou falando de telhado 15, eu estou falando da minha e da sua vida. Depois vai ter que destruir. Pensa numa grande parede que não quer cair, já está solta, não tem mais o que prenda, mas tem que cortar a ferragem embaixo. Cortou a ferragem, aí ela cai. Depois que caiu, tem que destruir completamente, esmiuçar tudo aquilo. E depois que esmiuçar, tem que arruinar completamente até que não sobre nada. E o lugar tem que ficar limpo. Você precisa entender, amigão. Por que você está passando pelo que você está passando? Porque Deus... Não, pega aí, Flávio, pega aí, João. Porque Deus não quer nada do velho. Irmão, olha aqui para mim. Por favor, pega. Reforma é diferente de restauração. Reforma é colocar usual e prático e pronto. Restauração é esse processo aqui todo para ser construído conforme o original. Nós que veio da periferia, quando nossos pais iam construir alguma coisa, eu vou construir uma parede aqui, vou puxar um telhado aqui,
botou um azulejo aqui, aí foi lá na loja de material de construção do bairro, o cara, ô, seu Carlos, aí eu lá pequenininho, esse azulejo vai ficar bonito, chegou, R$ 9,90, foi assim que nossos pais construíram. Mas queremos construir de verdade, não podemos mais fazer desse jeito. Agora é conforme a planta. Não tem mais nada que a gente construa e ainda erra, que não seja conforme a planta. Traz o arquiteto, traz o design de interiores, traz esse, traz aquele. E se não for? Espera. E se a gente fizer de teimoso, que às vezes a gente faz? Dá errado. Tem alguém em casa aí? Olha para a sua vida e para a sua casa. O que você está vivendo é processo, é cirúrgico, porque o Senhor está te impulsionando para um outro lugar. Que lugar? Ele quer que você saia desse lugar, onde a ênfase na tua alma é se defender do que fizeram contra você, para que você entenda que você não precisa se defender de ninguém. Até quando você julga hoje na sua alma que foi um tempo de dor? O Senhor estava ali permitindo que você vivesse aquilo para as experiências futuras de outras pessoas curadas naquilo que um dia te feriu, mas que você foi curado e Ele permitiu que acontecesse para te fazer casca grossa para um tempo futuro, para você ser bênção para a geração. Agora tem que despertar do sono, tem que sair desse lugar de evangélico. Está comigo? Então a cirurgia é pesada. É arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Por quê? Aí a gente está na resenha ali, enquanto estávamos, né? Aqui no mutirão, aí estávamos conversando um pouco, né? O pastor Júnior, o Vitor, o Theo estava com a gente, os outros irmãos, o Antônio, o Alexandre, e a gente estava conversando sobre a importância de se arrancar completamente o velho para se construir o novo. Por quê? Deixa eu te contar uma história, eu já vou caminhar para o encerramento. Vou caminhar mesmo, presta atenção. Eu não vou falar a história toda porque não pode, né? Mas assim, é uma parada que a gente precisa pensar. Messias, pensar. Tanto lá no campinho quanto aqui no Recreio, quando nós chegamos, Alexandre, Lucas, para congregar, havia moradores de rua morando na porta das duas igrejas. Lá tem um ferro velho na esquina, então a frente do galpão era como um cais, né? Eles ancoravam as suas carroças para poderem comprar os metais, vender e tal. E dormiam ali, fumavam maconha ali, Carlinhos. Faziam tudo ali. Isso é até mais coisa do que isso. E mais do que você pensou também. Então, eu me lembro que a gente colocou um muro lá, a grade, aquela coisa toda, mas alguns ainda insistiam ali. E a gente sempre os tratou bem, estabelecendo para eles limites, mas ao mesmo tempo sempre com humanidade, com dignidade. Dávamos comida, deixávamos dormir. Aí fomos, ó, aqui pode, aqui não pode, até que foi. Mas eram muitos ali. Eles queimavam lata de crack na lata, na porta, na frente do prédio. A frente do prédio era condenada, nós tivemos que fazer várias colunas. Aqui mesma coisa. Eu às vezes sentava para conversar com eles ali, a maioria estava aqui e tinha família. Eles falavam, não, a gente está na rua porque a gente ganha Bolsa Família. Eu vou em casa, dou para minha mulher e volto para a rua. Eles se amarravam a ficar na rua. A gente trocava umas ideias de vez em quando, às vezes eles pintavam algumas coisas para a gente, às vezes a gente comia junto ali, trazia eles para comer, né? Só que o que aconteceu? Tanto lá quanto aqui, eles tiveram que ir embora, eles foram embora. A gente foi se estabelecendo, a igreja, foram embora. Mas vira e mexe, existe reincidência. Não vou aqui ficar falando muito para não pecar contra ninguém, mas hoje nós temos reincidência aqui. Já não é mais de moradores de rua, mas do mesmo espírito que quer tornar aqui em frente um lugar inóspito. Tu não está pegando. O meu sonho é que a tua mente se abra completamente para você não vir para cá como alguém que está esperando uma palavra de vitória para a sua vida, para que você pegue essa palavra para entrar num lugar profético na tua vida. E lá a mesma coisa. Se a gente demole, esse espírito traz as mesmas mesma atuação de novo. Por que você está falando isso, pastor? Porque a parada é arrancar, derrubar, destruir e arruinar. A gente estava conversando aqui no mutirão. E aí a gente estava tentando, né, Antônio? Limpar ali, mas tinha 30 centímetros. Aí alguém teve uma brilhante ideia, porque tínhamos aquele negócio. A brilhante ideia de quebra a barragem, tira o que está em cima. E depois nós já ganhamos 30 centímetros sem fazer muito esforço.
Aí depois o trabalho fluiu. E aí a gente estava conversando. Se faz com alguma coisa do velho aqui, no meio do caminho, alguma influência do velho, corrompe a nova construção e vai ter que derrubar tudo de novo. Eu preciso entrar com você no lugar já para terminar. Relaxa, irmão. Deus não quer você melhoradinho. Tá vendo como eu melhorei? Não, Ele quer você totalmente rendido. Sabe por quê? Porque se for uma porção do velho, tiver que continuar carregando a porção do velho, tu vai ficar parado aí, irmão. Porque Deus não vai negociar com isso. Agora você fala, cara, tá tudo velho aqui. Ele vai falar assim, ótimo. Essa é a minha cirurgia. A partir de agora, eu posso edificar e plantar o novo. Então nós estamos, e vamos sempre viver processos assim. Ele quer levar essa história até o final, para depois nós corrermos com velocidade, edificando e plantando. Vou repetir, edificando e plantando. Você vai construir coisas que vão abrigar pessoas. Vocês vão plantar, nós vamos plantar coisas que vamos alimentar pessoas. Nós vamos prosperar de tal forma que não só a nossa família, outras famílias estarão empregadas naquilo que o Senhor te entregou. E você vai dia após dia, mês após mês dizer, obrigado, Senhor, porque humanamente eu não posso gerir essa empresa, humanamente eu não posso ter esses resultados, humanamente eu não posso ter essa colheita, mas eu sei que também por um outro lado, eu tenho deixado com que você trate completamente em mim, tire completamente o velho, para fazer com que o novo seja eficazmente construído. História. A gente também está nesse processo nas duas igrejas, arrancando. Aí quando a gente olha para a nossa vida, a gente fala, agora eu estou entendendo essas coisas que você está fazendo. É para a próxima estação, não pode ficar nada, Rodrigo. Certinho, tá entendendo? Eu preciso plantar certinho, então não pode ficar nada. Então relaxa, amigão, fica tranquilo. Não pense que você é o pior homem do mundo, não. Você é um filho amado. Pastor, mas eu estou passando por aperto. Relaxa, Ele te ama. Pastor, mas é difícil relaxar. Eu não estou falando que você vai dormir hoje tranquilo no meio das suas aflições. Eu estou dizendo que agora você vai dormir e no meio das aflições vai dizer, agora eu estou entendendo porque eu estou sendo afligido pelo Senhor. Porque Ele está fazendo uma obra na minha vida, Ele está alinhando as coisas. Porque Ele me ama. Ele me ama e nenhuma dor do passado vai me prender. Nenhuma tentativa de vencer a dor do passado vai fazer com que eu perca tempo. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que me esforçar para resolver as minhas coisas no primeiro momento. Eu tenho que me esforçar para me entregar àquele que tudo está fazendo em mim. E eu sei que Ele vai completar a boa obra. Ele é fiel. Então deixa eu te dizer, relaxa. Pastor, minha vida está meio confusa. Minhas finanças estão meio confusas. Eu ouso te dizer, Deus vai encher o teu coração de paz. Porque não é sobre o estado que estão as coisas que nas tuas mãos estão. É sobre a tua mente e o teu coração, completamente rendido. Tu pegou, varão? Eu sei que não é fácil, mas pergunta para alguém que já passou processos mais intensos dos que a gente está passando, se foi fácil para eles. Mas eles têm testemunho, eles têm marcas, para dizer, aqui foi feita uma cirurgia, aqui eu venci. Passou aquele inverno, um ano depois eu já estava livre, para dizer, Deus me curou, Deus me restaurou. A próxima geração vai receber do teu testemunho. A próxima geração vai receber da tua força. Amém? Quem está entendendo isso aí? Então, nós sempre os tratamos bem com dignidade. Mas a gente disse para eles, não é nesse lugar que vocês têm que estar. E de alguma forma eles seguiram o rumo deles. De vez em quando um ou outro aparece. Porque existe uma incidência dessa iniquidade. Mas a gente está pronto a dizer, nós não temos guerra com moradores de rua, nós temos amor com eles, mas nós também estamos entendendo o que Deus está fazendo conosco. Não é sobre uma permissividade, tampouco sobre uma hostilidade, é sobre processo. Então a gente olha para eles, permitimos com que eles olhem para nós e entendemos, Deus, como devemos nos relacionar com eles. Ame-os, sirva-os, mas não seja permissivo com isso. Tem alguém em casa aí, gente? É o que o Senhor está dizendo, eu te amo. Eu te curo, eu te restauro, mas eu não posso ser permissivo com isso. Eu não vou negociar com isso. Eu não quero você meia bomba, eu te quero completamente. Amém? Está comigo até aí? Então, para terminar, o último texto, o que você precisa saber para andar nesse lugar de restaurado, para ser um instrumento de restauração, é que existe um terceiro tipo de pessoas. E eu vou terminar aqui. É aquele que em algum momento semeou na sua história alguma coisa do céu.
E isso tem peso de eternidade. E agora é a hora que o Senhor está te curando completamente e vai usar isso para cumprir a promessa dele na tua vida e para que você seja instrumento para o cumprimento da promessa dele na vida de outros. Quem está comigo? Vamos abrir no último texto. E eu quero terminar de forma muito... Se os levitas puderem vir, vem, Rodrigo. Aleluia. Aleluia. Vamos para 2 Samuel capítulo 9. A gente vai terminar aqui, aleluia. Oh Jesus Cristo, como nós te amamos, Senhor. Você já sabe, Mefibosete foi levado para um lugar sem pasto, Lodebar. E a gente precisa realmente concluir. Deixa eu te dizer, não importa se você está vivendo apertos nas suas emoções, não importa se você está vivendo aperto na sua família, não importa se você está vivendo aperto na tua economia. Eu quero dizer que esse lugar que você foi levado pelas circunstâncias foi por permissão de Deus. Eu ouvi um testemunho tão lindo ontem, cara, tão lindo. Eu vou tentar sintetizar ele em 30 segundos. Estava com os irmãos na mesa e um deles falou assim, que um dia ele estava num evento, um filho de uma pessoa muito influente. Me lembrei logo de Davi e Jonatas. E ele foi almoçar com o filho dessa pessoa influente, porque o cara chamou ele. Ele não sabia que o cara era filho, que o menino era filho desse cara influente. E ficaram todo mundo atrás, segurança. O menino tinha segurança, foram atrás. E quando acharam, ele estava almoçando. E um dos seguranças perguntou: você sabe quem é ele? Ele disse: não sei quem é ele. Ele estava no mesmo evento que eu, me chamou para almoçar, eu vim aqui, eu não sei quem é ele. Você sabe quem é o pai dele? Não sei nem quem é ele, nem quem é o pai dele. A gente só começou a conversar e fizemos uma parceria básica, assim, inicial, e viemos almoçar. Quem está comigo? Conclusão da história. Aí levaram ele para o pai, ele falou: desculpa aí, levei seu filho para almoçar, você sabe que é teu filho? Ele falou: não, tudo bem. Aí afagou o garoto, fica tranquilo também, porque esse é o método para cuidar do meu filho. E assim, ele tem segurança e tal. Conclusão. Aí trocaram o telefone, o tempo passou. Olha que coisa. Ele falou que acho que 20 anos depois. Olha que coisa maluca, velho. É maluco isso. É de filme. Eu precisava ouvir aquilo ontem à noite. Ele recebeu uma mensagem assim: o dia do cumprimento da promessa chegou. Se encontre comigo em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Ele foi ver quem era. Ele já estava desenvolvendo um relacionamento com o filho do cara. Eram amigos já. Ele não foi no encontro porque não tinha dinheiro da passagem. Depois o pai do garoto ligou e falou assim: cara, por que você não foi? Aí ele resistiu, depois ele falou: não tinha dinheiro da passagem. Ele: então você vai amanhã, tal hora eu estou mandando dinheiro da passagem. E o cara foi. Conclusão. Hoje eles trabalham juntos, desenvolvem projetos grandiosos no Brasil. E quando ele me contou aquilo, eu falei: cara, isso é fantástico. Ele falou: e eu e meu irmão estávamos chorando há 2 anos atrás, perguntando: Deus, para que você não chamou? A gente não tem dinheiro nem para pagar passagem. Você não chamou para pregar, não tem dinheiro nem para pagar passagem. E ele falou: pastor, quando aquela mensagem chegou e tudo que Deus fez, está fazendo, eu vi que tem... Aí eu vou falar bem pentecostal para a gente terminar mesmo. Ele falou: eu vi que tem um tempo para Deus provar a gente para o cumprimento da promessa. Ele falou: pastor, eu não consigo entender, mas é de filme a minha história. Eu falei: cara, isso é fantástico. O que eu quero dizer para você? 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Davi representa o próprio Cristo, dizendo: tem alguém que eu possa abençoar, de uma linhagem que tem uma promessa, mesmo que tenha metido os pés pelas mãos, mas eu não tirei a minha bondade de sobre essa linhagem. Tem alguém. Saul era alguém que tinha feito mal para Davi, mas Davi era como Cristo, não se importava para o mal feito. Ele só estava pronto a servir e a honrar a geração daquele que precisava ser honrado, seu amigo Jonatas. Jonatas representa o Espírito Santo, nosso amigo, aquele que quando todo mundo vai embora, ele fala: todo mundo ou muitos dizem que você não presta, mas eu continuo sendo seu amigo. E não importa os erros cometidos por sua linhagem, eu vou usar de bondade com você. Cara, quando esse cara me falou dessa mensagem que ele recebeu, eu me lembrei desse texto na hora. Foi o que aconteceu com Davi. Tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade por causa de Jonatas? Versículo 6, eu vou terminar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, inclinou-se prostrando com o rosto em terra e disse-lhe: Davi, Mefibosete. Eu
contei uma história também, que meu pastor é esse tipo de cara. Se ele encontra com gente famosa, eu já encontrei com gente famosa com ele, né? Ele encontrou, eu estava do lado, e vi como ele tratou. E também como ele trata moradores de rua. E como ele trata pessoas que não são famosas. O meu pastor é um cara fantástico. Ele celebra pessoas e não o que elas têm. Então aqui para mim isso vem muito forte no meu coração. Porque é Davi dizendo para Mefibosete: imagina um menino coxo chegando, sujinho de Lodebar. Lodebar, irmão, era uma comunidade. Era um lugar sem pasto. Uma favela braba das nossas. Chega um menino manco, puxando da perna, arrastado, sei lá como ele chegou. Quando Davi olha para o menino, ele fala: olha, bota ele, dá um banho. Não. Mefibosete. Ele celebra aquele que aos olhos das pessoas vivia num lugar inóspito e sem pasto, que via a vida a partir da perna, do joelho, dos lugares baixos das pessoas. Mas para Davi não. Para Davi era alguém que precisava estar na mesa com ele. Davi representa o próprio Cristo, cara. Onde eu quero chegar? Eu vou terminar, tem mais coisa para ler aqui, né? Mas tá bom. Eu quero te dizer nessa noite que tem uma coisa que a vovó e que a titia depositaram em você. Foi a certeza de que você serve a um rei que é rei dos reis. Que você serve a um senhor que é senhor dos senhores. Que você serve a um pai que é pai dos pais, é pai de órfãos e juiz das viúvas. O que eu quero dizer é que Jesus falou: eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai e vos darei outro Consolador. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Existe uma promessa para se cumprir na tua vida e na minha vida. O que vocês estão passando, o que nós estamos passando, é o Senhor nos forjando. O Senhor está dizendo: Lodebar foi um estágio para treinar você em humildade, para treinar você em independência. Mas Lodebar não é teu lugar. Tu és nobre e essa nobreza não tem a ver com uma coroa que você usa do lado de fora. Tu és nobre e essa coroa ou essa nobreza tem a ver com uma coroa de sangue, uma coroa de espinhos, daquele que se fez maldito em meu lugar, para que eu pudesse me assentar na mesa, não só da prosperidade, mas da paz, do amor, da vida, da bondade, da misericórdia, que vão me seguir por todos os dias da minha vida. Então em dias de crise, entenda, Ele está fazendo uma cirurgia para me trazer para a mesa. Ele não quer que eu traga as minhas coisas para a mesa, Ele quer que eu venha para a mesa. Ele me quer na mesa. Quando o Mefibosete se prostra diante de Davi, num versículo aqui, se eu não me engano é o 8, ele diz: quem é o teu servo para que olhes para mim como um cão? Deixa eu declarar, olha aqui, em nome de Jesus. Talvez você se veja, ou diz que não se vê, mas no fundo se vê. Não, eu não, pastor, sou mais que vencedor, mas no fundo se vê pequenininho. Se você declara que é, ou se finge que não é, mas lá no fundo você acha que é, deixa eu te dizer, você não é. Deus está restaurando a sua autoimagem. Foi como Ele falou para Gideão: eu sou com você, Gideão, eu sou menor da minha casa, minha família é mais pobre. Irmão, chega de se diminuir. Não cresça, não diminua, se apresente. Eu vou repetir: pare de querer crescer ou pare de querer diminuir. Se apresente. E como eu devo me apresentar? Senhor, fala. Sabe o que Ele vai dizer? Eu sou com você, cara. Levanta amanhã, né? É como meu pastor fala: amanhã eu vou precisar desse cara aqui. Amanhã. Meu pastor fala isso, Edu. Ele fala, né? Que ele chega na segunda-feira e fala assim: ô Márcio, Senhor, manda aquele cara de domingo à noite, aquela fé do domingo à noite lá. Eu vou precisar amanhã, cara. Acho que amanhã, nesse ano inteiro, é o dia que eu mais vou precisar dessa fé aqui, ó, que você está vendo. Eu também, irmão, aos meus olhos eu sou muito incapacitado. Aos meus olhos também eu não tenho condição de muita coisa. Mas Ele diz: Rodrigo, você é meu filho, cara. No meio das tuas imperfeições eu estou trabalhando, cara. Tu tens um lugar, Juliana, na minha mesa. Está entendendo, Vladimir? O Senhor está dizendo isso para nós nesses dias: filho, aquieta a tua alma, vem para a minha mesa, porque aqui eu vou usar de bondade com você. Eu estava falando com os irmãos, coisa linda, né? Quando os nossos filhos eles estão aqui presentes, vão ouvir isso. Sempre tem um que resiste mais e outro que te quebra mais, né? Sempre tem, toda a família. A gente tem ira de vez em quando e quer pegar os filhos. Mas se ele sabe te pegar, tu irado, tu fala assim: eu estou irado com você, mas me dá um beijo. Eu quero dizer que Deus é assim.
A ira do Senhor, de pai, passa rápido. Se isso soa como heresia para você, tudo bem, você tem direito. Mas a ira de Deus como pai passa rápido. Porque no fundo, é uma forma dele dizer para você: eu quero você perto, cara. Aprende os atalhos do meu coração, porque tudo que eu tenho é teu. Davi diz: tu tens um lugar e terás para sempre na minha mesa. O Senhor está dizendo: eu tenho paz, eu tenho fartura, eu tenho banquete. Mas tu tens que entender que a mesa é minha. E sendo minha, senta aqui. Fica quieto. E eu coloco a minha bandeira sobre ti. A minha bandeira sobre ti é o meu amor. Ainda que teu orgulho diga que tu não és digno de receber o meu amor. Humanamente, olhando pelos teus olhos, tu não és. Mas olhando pelos meus olhos, és sim. Eu dei o meu filho para te tornar digno. Eu quero declarar sobre a tua vida: receba a paternidade de Deus no teu coração. Levanta desse lugar de medo. Assenta-te na mesa e viva um novo tempo. Eu não quero passar do horário que eu decidi no meu coração. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Nós vamos ministrar de forma intensa uma canção. Vamos naquele beat do momento do louvor, Felipe. E nós vamos orar com você. Quando eles vão ministrando uma canção, e eu vou convidar aqueles que vão vir à frente e liberar os que precisam ir. Mas eu sinto que nessa noite nós precisamos, os pastores, os líderes, pastor Marquinhos, o pastor Cirlei, nossos pastores da casa. Nós vamos orar por pessoas aqui nessa noite. E eu quero declarar, deixa eu dar de tiozão, qual que tu vai cantar? É tempo de ir. Eu tô tio. Muito tio, né? Tô falando que aquela lindo és, pra mim é nova. Eu tenho uns 15 anos já, né? Quando a gente fica velho assim, a gente fica vendo se tem bonita, né? Eu queria, em nome de Jesus, nessa noite, orar com você que precisa vir aqui na frente e falar: pastor, essa palavra é para mim. Vem aqui. E os pastores vão orar com vocês, eu vou liberar os que precisam ir. E a gente conclui a reunião com a gente orando com vocês aqui nessa noite. Mas você que diz assim: pastor, essa palavra é para mim, eu não quero mais resistir. Eu não quero ficar dando desculpas. Eu não quero usar as mesmas desculpas de todo mundo que quer fugir, que é a mesma de Adão. Porque uma coisa que ele fala, né, para Mefibosete é: não temas. Olha aqui para mim, você pode repetir comigo: não temas a herança de Adão. Toda vez que Deus queria libertar completamente a alma de um filho, ele dizia: não temas. Repete assim comigo: com Jacó ele disse: não temas. Então não temas é a herança do Adão que diz: eu ouvi a tua voz e tive medo. Olha aqui para mim, não se movimento aleatório não ali. Olha aqui para mim, eu quero declarar em nome de Jesus. Eu falei aqui um dia, alguns dias, e não vou falar mais. Eu disse que muitos de nós acordamos com uma certa dose de medo nos nossos dias. E a gente tem que lutar com medo durante o dia. Eu quero tirar essa palavra. Eu quero declarar que a partir de hoje nós vamos acordar com doses de coragem. Você vai abrir os olhos, vai se lembrar de que tu és filho. E de que há uma coroa sobre a tua cabeça, uma coroa de glória, uma identidade de filho. E eu quero declarar que os desafios que você vai enfrentar, você vai governar sobre toda circunstância. Você vai derrubar muralhas. Levanta a mão aí, cara, eu quero declarar sobre a tua vida. Isso, se expresse aí, eu quero declarar. Se os adolescentes já puderem vir aqui na frente, isso, igual as meninas aqui, e os pastores já vamos orar com essas crianças. Nós queremos declarar que aquilo que a gente fez como pai, que porventura pode não ter tido um efeito bom na vida deles, o Senhor também está arrancando. Mas o que a gente fez, que é de Deus, eles vão se lembrar e vão dizer: o meu pai era limitado, o meu pai tinha isso, tinha aquilo outro, mas o meu pai foi um homem de Deus. Ele amou o Senhor, ele deu a volta por cima, ele buscava a presença de Deus. Deus o deu vitórias, Deus o fez avançar, e eu quero isso que eles me deram. Se você não é jovem, adolescente, mas é adulto, e essa palavra é para você, sai daqui, sai aí do seu lugar, corre aqui para frente, nós queremos orar por você, nós queremos ministrar sobre ti, nós queremos que há uma unção aqui nessa noite, que despedaça o jugo, que despedaça o jugo.